Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira. Professor André. Hoje vamos estudar o sistema de capitalização contínua. Veremos a sua contextualização, as principais características, formulações matemáticas e suas aplicações. Se estiver gostando destes conteúdos, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado assim que as novas aulas forem postadas e deixe o seu like. Nos vídeos anteriores, vimos que os regimes de capitalização são processos de formação de juros ao longo do tempo, vinculados ao que denominamos de taxas de juros. As modalidades estudadas são conhecidas como juros simples e juros compostos. Estes são os dois processos mais conhecidos e utilizados em grande parte das operações financeiras, e são denominados de regime de capitalização discreta pelo fato dos juros serem obtidos somente ao final de determinado período de capitalização, geralmente mensal, semestral ou anual. No entanto, existe uma outra metodologia de formação de juros, pouco conhecida, chamada de capitalização contínua. Neste caso, a formação, incorporação e pagamento dos juros se dá em pequenos intervalos de tempo, como minutos, segundos ou ainda em milésimos e centésimos de segundos, até chegar ao que chamamos de infinitésimo, ou ainda de período de tempo infinitesimal. Sua aplicação é mais restrita a produtos mais específicos, como uma carteira de ativos onde a qualquer momento poderá haver uma entrada ou saída de recursos provenientes de dividendos, juros sobre capital próprio, dentre outros. Neste processo, o capital se modifica continuamente no tempo, a uma taxa de juros chamada de taxa instantânea. Este regime é ainda utilizado na avaliação de derivativos, investimentos em ações e opções na bolsa de valores, desgastes de equipamentos e outras situações em que os fluxos monetários se distribuem uniformemente ao longo do tempo, ou ainda em estudos de taxas de reprodução de animais e crescimento de culturas vegetais. Veremos agora um exemplo para entender melhor o conceito da capitalização contínua. Exemplo: um capital de R$ 1.000 é investido à taxa de juros de 12% ao ano, capitalizado nos períodos de tempo apresentados na tabela. Vamos determinar o valor futuro para cada situação. Nesta tabela, temos o valor presente de R$ 1.000. Nas colunas seguintes, temos o tipo de capitalização, as quantidades de capitalizações, o período, com base em um ano, a taxa de juros proporcional e o valor futuro obtido a partir da fórmula de juros compostos. Na primeira linha, temos a capitalização anual, com uma formação de juros, vinculada à taxa de juros de 12% ao ano. Utilizando a fórmula de juros compostos, obtemos o valor futuro de R$ 1.120. Estes cálculos podem ser realizados utilizando a linha financeira da sua calculadora HP12C. Na segunda linha, temos a capitalização semestral, com duas formações de juros. Em um ano, temos 2 semestres, vinculada à taxa de 6% ao semestre. Dividimos a taxa nominal de 12% ao ano por 2 semestres, obtemos assim a taxa de 6% ao semestre. Substituindo essas informações na fórmula de juros compostos, obtemos um valor futuro de R$ 1.123,60. Na terceira linha, temos a capitalização quadrimestral, com 3 formações de juros. Em um ano, temos 3 quadrimestres. Vinculada à taxa de 4% ao quadrimestre, o que retorna um valor futuro de R$ 1.124,86. Na quarta linha, temos a capitalização trimestral, com 4 formações de juros. Em um ano, temos 4 trimestres. Vinculada à taxa de 3% ao trimestre, retorna um valor futuro de R$ 1.125,51. Este processo se repete ao longo das capitalizações seguintes. Na 11ª linha, temos a capitalização por minuto, ou seja, os juros são formados e incorporados ao capital a cada minuto. Assim, em um ano comercial, temos 518.400 minutos,
vinculada à taxa aproximada de 0,0000231481% ao minuto. Temos o valor futuro de R$ 1.127,50. Observamos que não existe mais alteração no valor futuro em relação à capitalização anterior e também nas capitalizações seguintes, como na frequência de capitalização por segundo. Concluímos assim que, ao aumentar a frequência de capitalização, com intervalos de tempo cada vez menores, ou seja, intervalos de tempo infinitesimais, o regime de capitalização contínua tende a atingir um limite de formação de juros. Neste exemplo, o limite obtido para o valor futuro será de R$ 1.127,50. Podemos observar essa variação dos valores futuros a partir de uma representação gráfica. À medida que a capitalização aumenta, ou seja, tende ao infinito, a taxa nominal de juros tende a diminuir e, consequentemente, o valor futuro final tende a estabilizar em um limite de remuneração. No nosso exemplo, este limite é atingido no valor de R$ 1.127,50. A partir destas interpretações e com o auxílio do cálculo diferencial, o qual será omitida a dedução em virtude de sua complexidade, é possível deduzir matematicamente uma fórmula que possibilita determinar o valor futuro no regime de capitalização contínua. Esta fórmula é dada por FV igual a PV, que multiplica E elevado na delta N, aonde FV representa o valor futuro da operação, PV representa o valor presente da operação, E representa uma constante matemática chamada como número de Euler e o seu valor é aproximado 2,71828 e segue infinitamente, pois se trata de um número irracional. Delta representa a taxa de juros contínua e N representa o período de tempo da operação. O exemplo inicial utilizando a fórmula principal. Relembrando o problema, temos um capital de R$ 1.000, é investido durante um ano a taxa de juros de 12% ao ano com capitalização contínua. Determine o montante apurado ao final desse período de capitalização. O objetivo aqui é determinar o valor futuro a partir da fórmula principal do regime de capitalização contínua. FV é igual a PV, que multiplica E elevado na delta N. Lembrando que delta representa a taxa de juros instantânea ou a taxa de juros no regime de capitalização contínua, 12% ao ano, já transformado em valor unitário 0,12. Substituindo estas informações na fórmula, temos que o valor futuro é igual a 1.000 vezes E elevado na 0,12. Podemos realizar este cálculo utilizando a calculadora financeira HP12C. Inicialmente, clicamos em FCLX para realizar a limpeza de suas memórias e clicamos em 0,12 G 1 sobre X. Ao realizar este cálculo, determinamos o valor de E elevado na 0,12. Posteriormente, introduzimos 1.000 e clicamos em vezes. Definimos duas casas decimais após a vírgula e encontramos assim o valor futuro de R$ 1.127,50. O valor encontrado é exatamente igual ao valor obtido no exemplo introdutório, quando desenvolvemos as capitalizações para períodos pequenos, como minutos e segundos, ou ainda para períodos infinitesimais. Neste caso, validamos a utilização da fórmula, pois obtivemos o mesmo valor ao qual foi obtido no exemplo introdutório. Valor futuro, R$ 1.127,50. É importante destacar no nosso exemplo introdutório que à medida que a taxa nominal diminui, a taxa efetiva anual aumenta, até atingir o limite dado pela taxa instantânea delta. Nesse sentido, é importante saber como converter uma taxa nominal de juros compostos em uma taxa instantânea de capitalização contínua, e vice-versa. No caso, para calcular a taxa de juros instantânea delta
equivalente a uma taxa de juros composta I, temos a seguinte fórmula. Delta, taxa de juros instantânea, é igual ao logaritmo natural de 1 mais I, onde I representa a taxa de juros no regime de capitalização composta. Da mesma forma, é possível calcular a taxa de juro composta I equivalente a uma taxa de juro instantânea delta, a partir da seguinte relação. I é igual ao número de Euler elevado na taxa instantânea delta menos 1. Lembrando que, no final, essas duas taxas devem ser multiplicadas por 100 para transformar em taxa percentual. Na sequência, veremos alguns exemplos de utilização destas expressões para calcular taxas equivalentes no regime de capitalização composto e contínuo. Determine as taxas equivalentes entre os regimes de capitalização composto e contínuo. No primeiro caso, temos uma taxa de 12% ao ano no regime de capitalização composta. O objetivo é determinar a taxa equivalente no regime de capitalização contínua. Para isso, utilizamos a seguinte fórmula. Delta, que é a taxa instantânea no regime de capitalização contínua, é igual ao logaritmo natural de 1 mais I. Substituindo as informações, temos que a taxa instantânea no regime de capitalização contínua é igual ao logaritmo natural de 1,12. Podemos realizar esse cálculo utilizando a calculadora financeira HP12C. Inicialmente, realizamos a limpeza da memória clicando em FCLX, introduzimos 1.12 e clicamos na tecla G, porcentagem total, que representa a função em azul do logaritmo natural. Esse valor representa a taxa de juros unitária. Multiplicamos por 100 vezes, e obtemos assim que a taxa equivalente a 12% ao ano no regime de capitalização composto é aproximadamente igual a 11,33% ao ano no regime de capitalização contínua. Essas taxas são, então, taxas equivalentes dentro de regimes de capitalização diferentes. Da mesma forma, podemos fazer o cálculo para determinar uma taxa de juros composta a partir de uma taxa de juros instantânea dada no regime de capitalização contínua. Neste caso, temos delta igual a 11,33% ao ano. O objetivo é utilizar a fórmula I igual a E elevado na delta menos 1 para determinar o valor da taxa equivalente no regime de capitalização composto. Substituindo as informações, encontramos I igual a 0,12. Multiplicando por 100, obtemos assim que a taxa de juros equivalente a 11,33% ao ano no regime de capitalização contínua é aproximadamente igual a 12% ao ano no regime de capitalização composta. A partir deste exemplo, podemos então, conhecendo as duas fórmulas, determinar equivalências de taxas entre os regimes de capitalização composto e contínuo. Finalizamos desta forma o estudo referente à capitalização contínua. Sugiro que você revise os conteúdos, assista novamente os vídeos e realize os cálculos dos exemplos. Dúvidas ou sugestões, deixe o seu comentário. Se você gostou destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado das novas videoaulas assim que elas forem postadas e deixe o seu like. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.